Muito bem, vamos começar nossa live sobre como diagnosticar um fígado intoxicado. Vou abrir o Instagram aqui. Ótimo. Muito bom dia a todas e a todos. Estamos começando nossa live sobre como diagnosticar um fígado intoxicado, que é algo extremamente importante nos dias de hoje. Claro que é muito importante, assim, a gente tem que saber identificar quando o nosso fígado não está funcionando direito. Por que é tão importante a gente identificar quando o nosso fígado não está funcionando direito, né? Quando ele está intoxicado, sobrecarregado. Porque o fígado, ele tem uma função essencial na nossa vida, na manutenção da nossa saúde. Então, muito bom dia para todo mundo que está entrando. Legal, gente, legal. Bem-vindos, bem-vindas. Ótimo, então a gente vai continuar aqui nossa série. Essa é a nossa série Revelando, onde eu vou falar um pouco de como diagnosticar, quais são os sinais, sintomas, como saber quando o nosso corpo não está funcionando direito. Eu vou tentar exemplificar e falar na prática o melhor possível para a gente poder chegar cada vez mais perto da nossa cura de uma vida potente e saudável através das práticas do Ayurveda. Maravilhoso, gente! Então, agora que vocês já sabem que a gente vai falar sobre o fígado, bom dia, Emily chegou, Hanna Queiroz, bom dia. Agora que eu já expliquei que a gente vai falar sobre o fígado, eu gostaria, como vocês sabem, né, eu gosto de fazer as lives, assim, bem interativas, eu gosto da gente, assim, conversar bastante, aproveitar que a gente está ao vivo, e eu quero, já de primeira, assim, para a gente entender do que a gente está falando, que vocês que estão aí, né, me ouvindo, assistindo, utilizando esse tempo para aprender mais, para entender da saúde, que vocês me falem para que serve o nosso fígado. Quem pode me falar? E assim, ó, a primeira coisa que te vem na cabeça, eu gostaria que você me falasse assim, de uma forma bem simples, sem tentar acertar, né? Falar, não, quero dar a resposta certa. Para que você acha que serve o seu fígado? Quando você pensa assim, né? Eu tenho um fígado, legal. Para que serve o meu fígado? Quem pode me falar? Adriana, filtrar. Legal, legal, Adriana. Quem mais pode me falar? Produzir enzimas, filtrar, filtro, ótimo. Bile, muito bem. Filtrar, então filtrar tá, né? Muitas pessoas têm isso bem claro na mente que o fígado ele tem um dos seus papéis muito importantes é filtrar. Filtro e raiva, a Simone falou. Muito bem, já é um lugar mais emocional, assim, né? Mas vamos pensar bem bioquimicamente. A Paulinha falou filtrar o sangue, metabolizar gordura, metabolizar nutrientes, metabolismo, qualidade do sangue, purificação, metabolizar, ótimo, filtrar as impurezas. Maravilhoso, gente. Que bom que vocês estão com isso bem à flor da pele, assim, né, bem na ponta da língua, porque é exatamente isso. Quando a gente fala do fígado, é importante a gente lembrar que o fígado ele tem inúmeras funções no nosso organismo. Inúmeras, gente. Quando vocês lembrarem do fígado, lembra que ele assim, ele é um grande órgão, né? Um órgão mestre no nosso corpo. Isso não só na nossa ciência contemporânea, na medicina contemporânea, como no Ayurveda já era dito, né, há muitos mil anos atrás,
que o fígado realmente ele tem uma função assim essencial para a manutenção da saúde do nosso corpo. Então, se eu quero ter uma boa saúde, e se eu fosse você, eu quereria ter uma boa saúde, porque ter uma boa saúde nos leva, consequentemente, em geral, né, o Ayurveda fala isso para uma saúde, para uma felicidade plena. No Ayurveda é muito conectado, até a raiz das palavras em sânscrito, elas são muito parecidas, né, elas têm o mesmo radical, de felicidade e saúde. Então, se eu quero ser feliz na minha vida, e esse é uma das metas, né, principais do Ayurveda, é trazer felicidade para a nossa vida através de uma saúde plena, eu me preocuparia muito com a saúde e a felicidade do seu fígado, do meu fígado. O que eu me preocupo realmente, né? Quais são as funções que vocês falaram? Então, eu acho que é unânime, e todo mundo pode ter isso muito claro, né? A gente sabe que isso é uma realidade, que o fígado ele tem um papel importantíssimo na filtragem, na purificação do nosso organismo. Isso tudo bem, tá claro para todo mundo que o fígado ele tem um papel assim absolutamente crucial na detoxificação do nosso organismo, que para a gente ter um organismo limpo, desintoxicado, eu preciso ter um fígado funcional, ou seja, que funciona na sua potência. Tudo bem, gente, eu vou. Ontem eu puxei bastante vocês, né? Então hoje eu vou passo a passo, eu vou batendo aqui se vocês estão me acompanhando. Todo mundo tá com isso bem claro. Se eu quero ter um organismo limpo, limpo no sentido assim, sem toxinas, eu preciso ter um fígado funcional, funcionando na sua potência. Vocês receberam essa informação de uma forma clara? Sim? Estamos juntos? Ótimo. Ora Pronobis 12 entrou. Muito legal, Ora Pronobis. Eu sou um grande fã da Ora Pronobis. Inclusive, né, a gente pode usar as nossas plantas alimentícias não convencionais como grandes aliados na cura do nosso fígado. Ótimo. Marilda, sim. Thaís, sim. Regina, ótimo. Sim. Porém, ótimo, Helene, sim. Além da detoxificação do meu organismo, e a gente vai falar bastante dessa limpeza, é importante eu lembrar que o meu fígado ele não só trabalha na desintoxicação do organismo, como também na manutenção e fazendo vários dos principais nutrientes do nosso corpo. Por exemplo, hormônios, armazenamento de glicose, gorduras, tudo isso é feito, manufaturado, né? Quando vocês forem estudar fígado, eu espero que hoje eu incentive vocês bastante, assim, a depois ir ler mais sobre o fígado. Quando a gente vai estudar, assim, em vários textos mais simples, eles fazem uma analogia do fígado como uma grande fábrica. Eu não gosto muito dessa analogia, né, de uma fábrica, parece uma coisa meio mecânica no nosso corpo, mas tudo bem, assim, só para a gente fazer uma imagem clara, a gente precisa saber que o fígado ele produz também muitas substâncias essenciais no nosso organismo. Então, olha só, ele trabalha limpando o nosso corpo e ele trabalha produzindo substâncias essenciais para que o meu corpo funcione. Tudo bem? Ótimo. Como que essas substâncias chegam no meu fígado? Agora já vamos começar a avançar um pouquinho, né? Como que essas substâncias elas chegam para ser filtradas e eu levo produtos alimentares, líquidos, plasma até o meu fígado? Quem pode me falar? Por onde que chega todas essas substâncias no meu fígado? Qual que é a porta de entrada do meu fígado? Pode falar sem, como eu sempre peço, né? Sem medo de errar, sem tá tudo certo, gente. Como é que chega as substâncias no meu fígado? Quem pode me falar? Tudo bem, ele filtra. Isso já foi unânime. Agora, como é que chega as substâncias ali para eu filtrar essa substância? Da onde que vem, né?
Da onde que vem do nosso corpo? Por exemplo, como que essa água ela vai chegar no meu fígado, que eu estou tomando agora? A Paulinha falou sangue, Inesk, yoga, sangue, no sangue. Quem mais pode me falar? Pelas emoções. Tudo bem, vai chegar as emoções no fígado também, mas vamos pensar. Hoje eu queria pensar de uma forma bem bioquímica com vocês. Sangue, nutrientes absorvidos pelo intestino, ótimo. Alimentos pelo sangue, boca, ótimo, gente. Então vocês veem que a gente tem duas vertentes aqui, né? Um pessoal falando que chega pelo sangue e outro pessoal falando que chega pela alimentação, pela boca, pelo intestino. Qual que é a resposta correta dessas duas? As duas. Olha só que interessante, né? Olha só que eu acho isso muito interessante. Como a gente tem uma noção do que acontece no nosso organismo, só falta a gente consolidar um pouquinho esse conhecimento, para a gente ter realmente assim consciência do que acontece no nosso organismo. Então é isso mesmo. Para chegar no fígado, eu tenho duas portas, grandes portas de entrada. Inclusive, uma delas chama o sistema porta-hepático, né? Que quando eu me alimento, quando eu tomo essa água, vai descer no meu tubo digestivo, eu vou digerindo, digerindo. A gente não vai falar de digestão agora. Inclusive, quem quiser estudar digestão, eu vou dar uma dica aqui muito boa. Dia 25 eu vou começar a fazer uma semana só sobre digestão. O estudo da digestão, da fisiologia na visão do Ayurveda. Então não percam assim que a gente vai estudar digestão a fundo. Agora eu não vou falar sobre digestão. Eu vou falar mais sobre como chega, né? Então tudo bem. Olha só que legal, né? Tomei essa água. Ela vai descer, esôfago, estômago, vai passar no meu intestino, intestino delgado, e aí eu vou começar a absorver os nutrientes pelo meu intestino delgado e intestino grosso. A hora que eu absorvo esses nutrientes, todos os nutrientes que eu absorvo, ele vai entrar num canal de acesso que vai direto para o fígado. E é aí a grande porta, o grande filtro que eu tenho no meu corpo é quando eu passo do meu intestino todos esses nutrientes e vou chegando no fígado. Tudo bem? Tudo bem? Nutrientes. Tudo que eu como tem que ser filtrado pelo fígado. Agora, e o pessoal que falou, não, mas chega pelo sangue. Como é que chega pelo sangue? Através da minha circulação, eu levo um sangue oxigenado para o meu fígado, e aí eles se misturam, todos esses nutrientes que veio da minha digestão, junto com esse sangue oxigenado, eles entram no fígado. Então eles se misturam mesmo, é como se chegasse dois túneis, grandes túneis assim, e aqui eles se juntam. E aí esses nutrientes, junto com esse sangue oxigenado, eles vão passar por uma peneira no fígado. É como se fosse assim, a gente tem vários filtrinhos que vão começar a filtrar, 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 e fazer a purificação de todos os nutrientes, tudo que eu como, e do sangue que já está circulando no meu corpo. Gente, pensa comigo assim, né? Olha só, a gente fala muito de desintoxicar o corpo, né? A gente não tem falado bastante assim, eu quero desintoxicar, quais plantas são boas para desintoxicar o meu organismo? Gente, o seu organismo, o seu corpo, ele já veio com um sistema de desintoxicação embutido, está incluso no pacote. Você já nasceu com um aparelho desintoxicante, que é o fígado. Tudo que a gente tem que fazer, olha a grande chave assim que eu quero passar aqui. Tudo que a gente tem que fazer, quase tudo que a gente tem que fazer, para ter um corpo limpo, desintoxicado, é principalmente cuidar desse aparelho que a gente já ganhou, que a gente já tem, que já está embutido, que é o fígado. Porque a gente fica pensando muito, né? Vou fazer uma dieta detox, vou tomar um suco detox, vou tomar um shot detox. Mas isso principalmente para quê? Para que eu vou fazer tudo isso? Para
aliviar e limpar o meu fígado. Tendo o meu fígado forte, limpo, potente, naturalmente, todos os nutrientes, toda a comida que eu comer, inclusive aquela pizza que a gente sempre fala, né, de sexta-noite, tudo que eu comer de junk vai passar pelo fígado e ele vai filtrar e depois vai jogar para fora do meu corpo. Eu já tenho esse sistema instalado no meu organismo. O que eu preciso fazer agora é saber como fazer a manutenção do meu fígado, para deixar ele saudável, filtrando e produzindo nutrientes essenciais para a minha saúde. A criação de Deus é perfeita, sim, sim. Se a gente souber como usar essa criação, né, a Tapiocas Artesanais aqui falou, né, a criação, a Odete, né, agora eu sei que chama Odete, é perfeita, sim, só que a gente tem que saber, entender como funciona essa criação para usar o melhor dela. Então, maravilhoso, eu tenho um fígado aqui que já é um órgão super desintoxicante, que ele já funciona desintoxicando o meu organismo. Legal. Gente, eu queria que vocês me falassem agora quais são os sinais de que o meu fígado está funcionando bem. Antes da gente falar dos sinais de quando um fígado não está funcionando bem, quais são os sinais de um corpo que tem um fígado trabalhando na sua potência? Quem pode me falar assim? O que a gente observa? Você olha para uma pessoa, legal, né? A pessoa entra no seu consultório lá para fazer uma consulta, ou você quando acorda, né? Você olha no espelho, fala, eu vou olhar o que está acontecendo nesse organismo. O que eu observo que vai me falar, esse fígado tá legal, tá funcionando bem. Quais são os sinais de um fígado na sua potência? Gente, maravilhoso. Olha só que legal, né? Que a Tânia falou disposição, a Ana falou pele, Monielle, disposição, vitalidade, coloração, cor da pele, olhos, brilho. Gente, isso que vocês estão falando é muito importante. Que bom. Língua limpinha, a Maíra falou, né? Isso é demais. A pele. Eu fiquei muito feliz, assim, com a resposta, né? Não que outras respostas eu não ficaria, mas, assim, é muito importante a gente trazer esse lugar mais sensível da saúde do fígado. Porque muitas vezes, claro, né, que vocês já estão, assim, imersos nos estudos, já estão com esse conhecimento mais expandido, mas ótimo, humor, pele, cor da pele, cabelo, unhas, é isso, gente. Porque muitas vezes a gente fica olhando para o fígado só nessa função mais básica dele, então a gente fica só esperando assim, para entender o meu fígado, eu, né, vou esperar ter uma dor, ou sei lá, né, vou esperar o meu corpo estar quase entrando em falência para olhar para ele. Só que ele se expressa de uma forma muito mais ampla, que é isso que vocês falaram. Então, quando a gente tem um fígado funcionando, a gente observa exatamente isso que vocês falaram. A Miki Estrela falou, dor de cabeça. Ainda não vamos falar dos sintomas de desequilíbrio. Primeiro eu quero falar de um lugar de potência do fígado, que é isso que vocês me falaram. Então, o que eu vou observar? Primeiro, mais importante, quando eu falo de limpeza do plasma, desses nutrientes que estão entrando, e do sangue, plasma, né, nutrientes e sangue, quando eles estão limpos no sentido sem toxina, sem macromoléculas não digeridas, com bons alimentos, qual que é a primeira coisa que a gente bate o olho e vê numa pessoa? É exatamente isso que vocês falaram, pele. Então, brilho na pele, cor da pele, a viçosidade, né? Essa é uma palavra meio antiga, assim, mas o viço na pele, o que é o viço? Essa lubrificação, esse brilho. E aí a gente enxerga também não só o brilho da pele, mas a disposição da pessoa, a disposição de ânimo mesmo, de trabalhar, de conviver, né, falando de um jeito bem emocional, de ter disposição para ser feliz, de curtir a vida.
Olha só como a gente está expandindo esse conhecimento, né? Tudo isso é muito conectado com o seu fígado. Porque quando eu tenho uma matéria-prima que nutre o meu corpo, que é pura, que é potente, que realmente vai nutrir o meu organismo, os meus órgãos, meus outros tecidos, minha célula. Ó, uma pergunta avançada, né? Para quem já está estudando. Eu sempre faço perguntas mais amplas e perguntas mais avançadas para puxar vocês, assim. Vou fazer uma pergunta bem avançada. Qual é a função sutil do plasma no nosso corpo? Pergunta assim, né? Formação para mais, né? Para quem já está fazendo supervisão com a gente, mas, enfim, eu quero saber se tem alguém aí que pode me falar qual é a função sutil, que a gente sabe, né? Todos os tecidos, os 7 tecidos, eles têm uma função, primeiro sutil, e depois isso enraiza na nossa anatomia e fisiologia. Qual é a função sutil do plasma? Quem pode me falar? De raça, dato. Raça é o plasma, né? Dato, tecido. Quem pode me falar qual é a função de raça dato? Você que está assistindo aí agora. É bom você também, né? Se você não sabe, se questiona qual que seria a função, como se eu fosse falar, emocional do nosso plasma. Quem pode me falar? Transporte dos nutrientes, Silvia, ótimo, ótimo. Bastian, que está assistindo, eu sei que você está aí assistindo, qual que é a função de plasma? Enviar energia dos nutrientes, carregar nutrientes, ótimo. Então tem a ver com esses nutrientes, né? A gente está chegando lá. Permitir que sejamos nós mesmos, legal, a Simone já chegou mais, né, mais pertinho, assim, proteção sutil. Não faço aula, mas seria circular a energia vital? Legal. Filtrar sentimentos. Muito bom, gente. Eu adoro fazer esses questionamentos, porque também, quando eu pergunto, né, vocês entram num estado de questionamento, e isso é o primeiro passo para o aprendizado. Que a gente se questionar, né, se perguntar, para que serve o meu plasma? O que ele está fazendo aqui? Filtrar sentimentos. Ah, Maíra, tá difícil, tá difícil. Eu estou puxando mesmo. Plasma, nosso primeiro tecido, tem uma função sutil de prinana, em sânscrito. Prinana significa contentamento. Olha só que forte isso, né? Prinana tem uma função de contentamento, da gente estar feliz com o que a gente é, no nosso corpo, do jeito que a gente está. Olha que profundo isso. Então, quando o nosso fígado está funcionando na sua potência, está filtrando os nutrientes, está assim realmente filtrando eles, deixando um plasma limpo, um sangue limpo, a gente experiencia prinana, contentamento. Então a gente olha a pessoa e você vê na pessoa o contentamento. O contentamento, ela está assim, a gente pode falar assim, ela está contente aonde ela está, com o que ela é, com o organismo dela. A Gabo Amar, falou que lindo. Sim, gente. Gente, a Ayurveda é uma coisa assim, não é maravilhoso. Quando a gente começa a estudar e juntar a fisiologia com a Ayurveda mais antigo, a gente entende muita coisa. Então, você olha para essa pessoa e você vê um brilho na pele, a pele limpa, os olhos brilhantes, né? Alguém falou aqui os olhos, então, os olhos limpos, brilhantes, toda essa viçosidade. E dentro da pessoa, a gente encontra um contentamento de células que estão sendo nutridas. Por que elas estão sendo nutridas? Porque o plasma e o sangue está sendo bem filtrado. Ele está chegando limpo no corpo. Ele está chegando cheio de nutriente. E quando a gente é bem nutrido, a gente tem um contentamento. Eu vou dar um exemplo bem assim, prático, assim, infalível. Não tem teoria, não tem invenção em cima. Né, junto com a Maíra, eu tenho um filho pequenininho, o Mano Kai, e é muito óbvio, a gente olha para ele, quando ele está bem nutrido,
quando ele tem o que ele precisa, quando ele come bem, quando ele mama, né, bastante, o suficiente para o que ele precisa para suprir as necessidades dele, ele entra em estado de contentamento, que é uma causa e efeito mais rápido do que isso, né? O Mano Kai, ele vai lá, mama, 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 às vezes ele tá bravo, tá irritado, tá com fome, a gente teve que viajar, né, de carro, aí ele pega, mama, a hora que ele para de mamar, você olha pra cara dele, aquele contenta é nítido, assim, né, o olhinho que brilha, a pele brilha, é um contentamento, assim, latente, não tem como falar que não, é o puro contentamento. Por quê? Porque ele foi nutrido com o puro plasma, que é o leite materno, né? Que é o plasma mais assim purificado e nutridor que existe para o ser humano. Então é desse contentamento que eu estou falando. É muito importante quando a gente olhar para as funções do fígado, a gente entender isso também. Que ele filtrando, ele vai dar para as células, para os órgãos, para os tecidos, um estado de contentamento, para o nosso corpo, para a nossa vida, para as nossas emoções. Isso é nítido, é claro. E aí, posso puxar vocês, eu vou pedir agora a autorização de vocês, né? Como estamos juntos aqui, eu não estou fazendo, né, essa live para mim, né? Eu tô aqui para a gente estudar junto. Posso puxar vocês mais um pouquinho no estudo do Ayurveda? Me fala aqui assim, né? Se vocês falarem, não, chega, assim, vamos no básico, tá tudo certo para mim também. Mas se vocês me derem né, sim, aí eu vou puxar vocês mais um pouquinho. Mesmo para quem ainda não é aluno do Saúde Elementar, quem está começando, eu quero dar algumas informações bem importantes, assim. Pode? Legal. Legal, gente. Ó, não precisa falar para me agradar, hein, gente? Eu tô aqui pra gente estudar junto, assim, então, né, quem também não estiver se sentindo à vontade pode falar, gente, já tá bom para mim, mas legal. Show. A Maíra, né, sempre me dando a linha aqui, sim, mas ampliando para quem ainda não é aluno. Legal. Então, seguindo as minhas orientações da Maíra, olha só, gente. O fígado, quando a gente entra os nutrientes no fígado, é o fígado que quebra numa informação, na visão bem do Ayurveda, quebra na informação dos 5 elementos. Quem já começou a estudar um pouco de Ayurveda sabe que o nosso principal prisma de estudo fisiológico e bioquímico dentro do Ayurveda são os 5 elementos. Só a título de conhecimento, éter, ar, fogo, água e terra. Tudo bem? É no fígado que o corpo ele entende os nutrientes como 5 elementos. E os 5 elementos, eles são a base de construção dos órgãos dos sentidos. Segura aqui comigo, fica aqui que eu vou chegar aonde eu quero chegar com vocês. Os 5 elementos, eles nutrem e formam os órgãos dos sentidos. O que eu estou falando de órgãos dos sentidos? Vamos lá, gente. Quais são os órgãos dos sentidos? Quem pode me falar? Fala aqui para mim. Quais são os órgãos dos sentidos que a gente tem de captação do mundo para o nosso meio interno? Quem pode me falar? Quais são os nossos órgãos dos sentidos? Como que eu capto o mundo através dos meus órgãos? Visão, paladar, olfato. Visão, paladar, olfato. Audição e pele. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Isso, ótimo, que bom. Então, ó, audição, visão, não, vou falar na ordem, né, da consolidação do corpo humano. Audição, pele, visão, paladar e olfato. Nossos órgãos dos sentidos, eles são feitos e sustentados pelos 5 elementos, que são digeridos e feitos, né, e entregues para o nosso corpo pelo fígado. Olha só que importante, gente.
Olha só que importante. Quando o meu fígado não está produzindo corretamente os 5 elementos, quando ele não está conseguindo digerir direito os 5 elementos, os meus órgãos dos sentidos vão ser afetados. Olha onde o Ayurveda nos leva. Então eu começo a ficar muito irritado com o som, a luz começa a me incomodar, ou eu posso perder o olfato, eu começo a sentir cheiros que não condizem com a realidade, posso perder o paladar, ou as coisas começam a me desagradar. Tem uma série de desequilíbrios aí, mas que muitas vezes a gente fica olhando para a boca, para o olfato, para os olhos, mas a raiz do problema está lá no fígado. Olha que importante, porque os 5 elementos eles não estão conseguindo ser entregues de uma forma saudável, pura, depurada para o nosso organismo. Então os meus órgãos dos sentidos eles começam a entrar em pane. Eu começo a ter dor no ouvido, tinnitus eu posso ter, eu começo a não ter sensibilidade na pele. Então a minha percepção da vida começa a ficar mais depressiva, mais irritada, eu não consigo ingerir a vida, e agora eu gostaria que vocês pensassem de uma forma bem ampla, né, porque a ingestão da vida, ela não se dá só pelos alimentos. A gente tem isso, né, a Ayurveda é alimentação. A Ayurveda é alimentação, só que é alimentação da vida. É como eu me alimento da vida, como eu capto a vida. E isso é pelos órgãos dos sentidos também. E se eu quero captar a vida de uma forma plena e saudável, e feliz principalmente, né, eu preciso de um fígado saudável. Olha que profundo isso, né? Que profundo. E quando, agora vamos para o desequilíbrio. Quando eu começo a intoxicar o meu fígado, vamos falar o que intoxica daqui a pouco, mas quando eu começo a intoxicar o meu fígado, a minha percepção da vida, ela começa a ficar muito deturpada. Então eu começo a ficar mais irritado. Alguém falou no comecinho, né? Fígado tem a ver com raiva. Tem também. Quando ele começa a entrar nessa deturpação, eu começo a ficar mais irritado, mais impaciente, começo a não enxergar a beleza na vida, começo a não sentir os aromas, a ouvir direito. Por quê? Porque a base da minha captação da vida, olha que importante isso, a minha base de captação da vida está sendo deturpada. Então tudo que eu captar da vida, seja alimentação, seja tomar uma água, um suco, seja escutar uma música, seja olhar uma arte, assistir um filme, tudo isso já vai entrar de uma forma muito deturpada. Já vai entrar de uma forma que, quando eu digerir isso, vai entrar como uma informação que vai irritar o meu corpo, que vai me deixar triste, impaciente. E aí a gente fala, mas o que está acontecendo, né? Não estou feliz, eu já acordo irritado, já acordo de mau humor, nada me deixa satisfeito. Fígado. Fígado, gente, a gente tem que olhar para o fígado como a base de sustentação para a captação da vida. Para a captação da vida. Então, se eu quero ter a captação de uma vida mais plena, mais assim, feliz, mais saborosa, por assim dizer, né, mais saborosa, de degustar a vida, eu preciso que a base dos meus órgãos dos sentidos esteja bem consolidada. E aí, qual que é o ciclo que a gente entra de deturpação do fígado? Eu começo a deturpar a captação da vida, e eu vou precisar cada vez mais de estímulos fortes que eu confundo com prazer, porque uma coisa é o prazer que me faz bem, o prazer sensorial, o prazer que constrói o meu organismo, e outra coisa é um prazer que me estimula extremamente, isso alimenta o meu ego. Calma, não vou começar a falar de ego agora, senão a gente vai se perder, mas que estimula o meu ego, e ele gosta disso, porque ele tem um breve momento, né, de sensação de existência plena, e aí eu vou cada vez mais procurar esses momentos. Então, olha como faz sentido. Eu não tenho uma felicidade, um contentamento com a minha vida,
e aí eu preciso de um estímulo forte para alcançar essa felicidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Fritura. Fritura, gente. Fritura é algo que estimula muito o paladar, que tem, né, um estímulo de prazer momentâneo, rápido, e eu falo, nossa, isso foi muito gostoso. Aí eu vou procurar cada vez mais fritura, coisas mais fritas. Aí as pessoas começam a inventar, né, para estimular cada vez mais. Chega ao absurdo, né? Eu nunca vi, mas eu já vi, assim, ouvi falar, né, de sorvete frito, gente. Mas, olha onde a gente chega, né? Você vai fritar o sorvete. Isso não faz sentido. Não tem lógica não tem lógica que explique fritar um sorvete. Por quê? Porque estimula extremamente o meu paladar. Mas isso pode ser, por exemplo, o álcool. Ah, eu tomo álcool, eu sinto aquele momento, né, de prazer extremo, relaxa meu corpo. Aí eu vou cada vez mais procurar o álcool. Vou cada vez mais procurar o açúcar, que é o que alimenta momentaneamente esse prazer. E veja bem, eu não estou aqui de forma alguma falando que sentir prazer seja algo ruim. Muito pelo contrário. Eu estou aqui falando, eu estou enaltecendo um prazer saudável. Sentir prazer talvez seja a forma melhor e mais segura da gente ter uma vida saudável. Porque eu não vou ter que ficar buscando estímulos que me levem para um prazer momentâneo. Tudo bem? Então existem esses dois tipos de prazer, né? O prazer que vai desequilibrar o meu corpo, que vai levar ele ladeira abaixo, e a manutenção, a formação de um prazer estável no meu corpo, que se dá pela saúde dos órgãos dos sentidos, que está muito conectado com o fígado. Agora, se eu começo cada vez mais buscar esses prazeres fortes, né? Um bom exemplo também são os realçadores de sabor, né? O glutamato monossódico. Ele dá uma sensação de prazer forte na hora, né? Porque estimula as papilas, o paladar, mas isso é momentâneo. Só que ele vai atacar o meu fígado. Quando eu falo atacar o meu fígado, ele vai danificar as células, né, os hepatócitos, né, as células que compõem o meu fígado, ele vai começar a agredir isso. Então, cada vez mais eu vou precisar de um estímulo mais forte, mais chocolate, mais açúcar, mais fritura, mais álcool. Para quê? Para sentir aquele prazer. Só que esses estímulos, eles pouco a pouco vão atacando, vão ferindo, vão destruindo, literalmente, né? A gente pode usar uma palavra forte, mas eles vão destruindo as células do meu fígado. Destruindo as células do meu fígado, o que que acontece? Ó, tem o cachofre é bom para o fígado? Hoje eu vou falar mais do diagnóstico, entender a fisiologia do fígado. Amanhã a gente vai falar, amanhã às 10, não percam, a gente vai falar de tratamentos para o fígado. Como fazer ele ser saudável. Hoje eu quero falar mais como que funciona, né? É que, na minha visão, na visão do saúde elementar, não tem como a gente falar de tratamento sem entender como funciona, porque senão a gente, né, tá passando receitinha, que é legal também, mas a saúde estável, ela se baseia em conhecer o nosso corpo, né? Por isso que eu quero me aprofundar com vocês. Olha só, então eu começo a machucar o meu fígado e ele começa a gerar um plasma e um sangue que vai irrigar todo o meu organismo com uma nutrição que não traz prinana, contentamento. Então isso que vocês falaram de brilho na pele, brilho nos olhos, que mais que vocês falaram de emoção? Disposição. Isso tem muito a ver com o fígado. Você não vai encontrar na pessoa, porque o plasma dela está sendo nutrido com algo que não nutre de verdade o corpo. E aí a gente, olha só, né? Os sinais e sintomas de um fígado que não está saudável. Um dos principais, olha que importante, falta de disposição. Quando eu começo a ter falta de disposição, isso muito provavelmente está conectado com o meu fígado. Minha energia começa a baixar. Eu começo a ter falta de energia. Eu começo a ter falta de contentamento.
as coisas começam a ficar mais chatas, eu começo a ficar mais irritado. E, gente, eu posso falar assim, isso é muito importante, eu não estou me colocando aqui no lugar de o fígado saudável supremo do universo que está sempre filtrando tudo que eu ingiro pela vida de uma forma maravilhosa. Não, estou me colocando como quem sabe, né, por vivência própria, como é ter um fígado em desequilíbrio. Claro que eu sei. E é muito importante quando a gente está nesses estados, prestar atenção para realmente conhecer os sintomas que o meu corpo gera quando o meu fígado está fraco, debilitado. E aí eu vou ficando mais irritado, mais impaciente, sai o brilho da pele, sai o ânimo, a disposição, tudo, né, começa a ficar mais difícil, começa a ficar mais arrastado, piora o meu sono, vou ouvir uma música, mas nada me agrada. Fígado. E aí, qual que é a minha grande saída? Qual que é a minha grande saída? Gente, vamos tomar um copinho de vinho, vamos dar um... não tô, assim, de jeito nenhum criticando o copinho de vinho, chocolate, assim, pelo contrário, né? Eu vivo a vida como ela é. Mas a gente precisa entender por que eu tô tomando esse copinho de vinho, né? Existem diferentes formas de lidar com o que a gente ingere. Tudo bem? Vocês estão pegando? Então, primeiro sintoma de um fígado boldo, ótimo, a gente fala de fígado, pessoal, boldo, claro, boldo é maravilhoso. Vamos chegar, por que o boldo é tão importante? Então, o primeiro sintoma de um fígado, quando ele começa a entrar em desequilíbrio, é falta de disposição, irritação, melancolia, falta de brilho na pele, falta de disposição mental. Eu vou estudar, mas as coisas, tá chato, não consigo captar. Então, esses são os primeiros sintomas. Depois, eu vou ter sede excessiva. Isso é muito descrito no Ayurveda, né? Por que eu tenho sede excessiva quando eu estou com o meu fígado em desequilíbrio? Quem pode me falar? Por que dá muita sede? Por que o corpo ele pede muita água quando o meu fígado começa a entrar em desequilíbrio? Quem pode me falar aqui, assim, de uma forma bem... Não façam chá de boldo ainda. Calma, gente, espera até amanhã. Não façam chá de boldo, hein? Isso é uma orientação importante. Não façam chá de boldo. Tudo bem? Eu tô falando isso mesmo. Não façam chá de boldo. Esperem até amanhã para a gente estudar a terapêutica. Limpar. Isso, para compensar. Isso, exatamente. Porque quando eu vou jogando líquidos, e pode ser a água, ou na inteligência do Ayurveda, a gente pode jogar chás terapêuticos, exato, para limpar melhor, para filtrar. Porque aí, isso ajuda a limpar. Ótimo, dilui as toxinas, é exatamente isso. Porque eu jogo bastante líquido e eu ajudo a dissolver, a amolecer essas toxinas que estão se localizando no fígado. Agora, é muito importante, quando a gente pensa num fígado intoxicado, geralmente eu estou falando por estímulos mais CAFA, tudo bem? Então eu estou falando de excesso de gordura, excesso de fritura, o próprio sedentarismo pode causar, né, desequilíbrios no fígado, porque o fígado, ele precisa, quando eu faço exercício e eu ativo a minha circulação, tudo que está lá dentro, né, todos esses filtrozinhos permeados de 1000 artérias e veias, ele percorre mais rápido. Então eu vou tirando as toxinas que tem lá. Quando eu fico com o corpo muito estagnado, dá tempo dessas toxinas irem grudando no fígado, nessas pequenas artérias. Então, o próprio sedentarismo pode ser um fator de risco para o fígado. Agora, o contrário, quando eu movimento bastante o meu fígado, eu ajudo a limpar ele. Então, a gente está vendo que o que irrita, o que intoxica o fígado é principalmente estímulos de origem CAFA. Muito açúcar, muita gordura, alimentos muito pesados. O açúcar provoca desequilíbrio no fígado, sim, com certeza. Então, e tem outro fator que pode desequilibrar o fígado, que são fatores mais pitas, muito pita num sentido em excesso, né? Um pita num sentido saudável é bom para o fígado.
Então, quando eu falo de um chá de gengibre, um gengibre em pó com mel, tudo isso é bem pita e ajuda a detoxificar o meu fígado. Agora, quando eu falo de coisas em excesso, né, como a Santa, e não estou conseguindo pronunciar o seu nome, mas ela falou, muita raiva, ou coisa muito estimulantes, como a Nara falou, por exemplo, muita pimenta, pimenta é bem pita, né? Então, se eu consumo em excesso pimentas, isso vai inflamar o meu fígado. Ou, por exemplo, o álcool. Álcool é bem pita, a gente tem que entender o álcool como algo muito fogo. Então, se eu fico, o principal, né, agressor do fígado, hoje em dia a gente sabe que é o álcool, né? E o Ayurveda já fala, né? Porque o álcool não veio com a nossa civilização contemporânea, né? O álcool existe desde que o ser humano é ser humano, existe o álcool, os fermentados, né? E nos textos clássicos do Ayurveda já se falava assim, o excesso de consumo de álcool inflama, prejudica o fígado. Então a gente está falando de fatores muito Santusa, obrigado, Santusa. Então, excesso de gorduras, a Gisela perguntou, né? Mesmo gordura boa? Não, gorduras boas não. Gorduras boas é bom para o nosso corpo. O que eu estou falando é excesso de fritura, excesso de óleos vegetais hidrogenados, margarina, queijos muito derretidos, queijo de má qualidade, ou para quem já é mais cafa, né, já tem mais gordura corporal, muitos laticínios, leite, iogurte, queijo branco, tudo isso vai levando muita gordura para o fígado. E na parte mais pita, a gente está falando de mais pimentas, álcool, muito sal. Isso é importante, gente. Muito sal agride o meu fígado. Então, quando eu falo de um realçador de sabor, né? Todos esses glutamatos que tá nos salgadinhos, que tá quase em tudo que é pacotinho. Isso pouco a pouco vai ferindo, vai machucando as células do meu fígado de uma forma mais pita. Então eu posso começar a ter um desequilíbrio mais inflamatório, eu começo a inflamar o meu fígado, e aí vem mais raiva, mais impaciência, mais intolerância, mais irritação, né? O sol irrita, a música irrita, o companheiro, né? O marido irrita, chega em casa, aí tá na hora de usar um bolo, mas não faça um chá de bolo, calma, amanhã a gente vai falar disso. Ou eu tenho um fígado mais gorduroso, né? Quando eu começo a acumular gordura no fígado, que é um desequilíbrio mais CAFA, que aí é por excesso de gorduras e vai trazer mais letargia, vai trazer mais peso, mais preguiça, que vai, né, pesar literalmente a nossa mente. Eu não vou ter disposição, não vou ter ânimo. E aí isso é mais CAFA. Então a gente entende que o excesso de alimentos pitas, né, fogo, em desequilíbrio, e o excesso de alimentos CAFA em desequilíbrio, porque, né, perguntaram aqui, mas a gordura boa também? Não, gordura boa é boa, em moderação para um CAFA, mas a gente tem que ter boas gorduras. E o excesso de pitas em desequilíbrio, isso vai inflamar o meu fígado. E aí a gente entra em todo esse processo de desequilíbrio, de não função fisiológica desse órgão tão importante. Deu para pegar aonde que eu chego nele? E aí, só para dar uma palhinha assim do que a gente vai falar amanhã, qual é uma forma muito simples de eu ajudar o meu fígado? Ó, a Lima Josiana está perguntando aqui, onde eu encontro informações do Ayurveda para melhorar meu intestino? Sou vata, sim, barriga sempre inflamada. Ótimo! Ó, já vou responder sua pergunta, mas antes eu queria falar assim, um dos sinais e sintomas também de um fígado não producente, né, que não produz o que ele deveria de uma forma saudável, é distensão abdominal. Então, a distensão abdominal, os gases, isso também pode ser um sinal de que o meu fígado não está trabalhando direito. Outra forma que eu vejo, quando eu não consigo mais digerir as gorduras, mesmo sendo gorduras boas. Então, isso também pode ser um sinal, por exemplo, eu como uma castanha de caju, castanha do Pará, e aí putz, não me caiu bem, eu como um abacate. Abacate, gente, abacate, falando de abacate. Abacate é uma gordura assim, pensa numa gordura maravilhosa, né?
Abacate é uma gordura maravilhosa. Quer pensar numa gordura boa, pensa num abacate fresquinho, verdinho. Aí eu como um abacate e não sinto bem. Isso é um sinal de que o seu fígado não está digerindo bem as gorduras. Por que o fígado ele ajuda muito na digestão de gorduras? Porque ele tem um subproduto que chama bile, que vai ser excretado no intestino. Então, o fígado, ele não só trabalha na filtragem, mas ele tem um sistema, é como se fosse um sistema retroativo da bile que é jogada no intestino, que ajuda a absorção de gorduras. Se eu comi um abacate e eu não consegui digerir direito, putz, grila, tem que olhar para o meu fígado e falar, calma aí, tem alguma coisa que a Nutri Patrícia está falando, abacate é incrível, gente, incrível. Eu sou apaixonado por abacate, né? Mas se a gente come um abacate e o meu organismo não consegue digerir, então eu preciso olhar para o meu fígado. Se eu estou tendo distensão abdominal, gases, flatulência, outro sintoma muito importante de um fígado que não está funcionando bem, intestino preso. Então, prende o intestino, eu começo a ter distensão abdominal. Opa! Vamos olhar para esse fígado já. E aí, só para eu dar uma palhinha do que a gente vai falar amanhã, por exemplo, uma forma muito boa de eu dar umas férias para esse órgão tão importante é não dar nada para ele digerir, é deixar ele descansando, fazendo um jejum, por exemplo. Ah, mas o jejum é uma coisa muito polêmica, né? Mas é uma ótima forma da gente descansar o nosso fígado, deixando ele sem nenhum trabalho. A Maíra está falando, meu amor, que bom, meu amor, eu adoro, meu amor, né? É o melhor jeito de começar a falar. Já está dando 1 hora, a live termina antes para salvar. Gente, então eu recebi aqui um chamado, muito verdadeiro, né? Precisamos encerrar nossa live. Eu acho que deu para passar aqui o principal, né, do diagnóstico de como esse fígado funciona. Mas amanhã a gente fala da terapêutica. Então, se você ficou com vontade de saber como funciona a terapêutica, os tratamentos, como que eu tomo um chá de boldo, né, que as pessoas falam, várias pessoas falam, boldo, boldo, boldo. Amanhã a gente vai falar disso. Tudo bem? Então, amanhã às 10 continuamos com tratamentos para o fígado. Se você tem interesse de se aprofundar mais, vem estudar amanhã, ou já, claro, vem estudar amanhã não é ou, né? É sim e sim, não é múltipla escolha. Todas as escolhas você pode. E também se prepara para estudar digestão. Eu vou fazer todo um percurso da digestão do dia 25 ao 29, que vai ser a semana da boa digestão, para a gente realmente entender como funciona a digestão. A Maíra deixou o link aqui, né? Mas se você puder colocar de novo para as pessoas se inscreverem, entenderem, enfim. Amanhã estamos juntos de novo, obrigado, né? Muito grato aqui pela presença de vocês. Estou adorando estudar junto. Fiquem bem, um bom dia. Levem esse conhecimento para o dia de vocês, né? E continuamos nosso estudo. Amanhã às 10. 10 da manhã, nosso estudo diário, juntos aqui. Tá bom? Então eu vou encerrando. Tchau, Bas, Beth, Márcia. A didática foi incrível, muito grato, que bom. Amanhã às 10. 10 da manhã, live. Tchau, gente, bom dia. Que vocês tenham um bom dia e amanhã continuamos estudando. Dio, graças. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui.